Otílio Rodrigues, recentemente, o alto custo do Poder Judiciário no Brasil esteve sendo colocado pelos canais de mídia, inclusive da velha imprensa, que quase sempre tem passado pano aí para tudo do atual regime no Brasil. Mas tem coisas que não se escondem. Aí está, por exemplo, a CNN publicou: Justiça do Brasil gasta 1,6% do produto interno bruto e é a mais cara do mundo. Isso aí é verdade? E o que essa realidade produz para a sociedade brasileira? É uma questão interessante que a gente, como cidadão, precisa se posicionar, porque o judiciário brasileiro, ele é necessário, faz parte da democracia, tem que ser preservado, o sistema judiciário, isso não está em discussão. Porém, o que tem ocorrido, algumas distorções que são inaceitáveis, e realmente, nesses últimos tempos, o número de notícias que tem aparecido na mídia sobre abusos, privilégios, indecência e um monte de outras coisas. Só para a gente ter uma ideia, para não ficar só em opinião, vamos aos fatos. Por exemplo, 9 de cada 10 juízes no Brasil ganham acima do teto constitucional, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que o máximo que um servidor público no Brasil pode receber é o salário equivalente ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje, atualmente, está em torno de R$46 mil, foi atualizado agora em 1º de fevereiro. Ora, 9 em cada 10 juízes ultrapassam o teto? Como justificar, como explicar em um país pobre, numa pesquisa que foi feita com mais de 50 países, o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo, são 156 bilhões de reais que é gasto com o judiciário, sendo que deste valor, 80% desse valor orçamentário é gasto somente com salários. Isto, só para a gente ter um parâmetro comparativo, o principal problema do brasileiro nos dias atuais é a segurança pública. E o orçamento brasileiro público para a segurança pública é 2,7. Quer dizer, o judiciário gasta metade do que se gasta na segurança. Problema número 1 do brasileiro, a saúde, que é uma outra rubrica básica do orçamento, e o Brasil gasta 4,7. A educação, que também é crítico, gasta 4,9. E 13 bilhões é gasto somente com o excedente. Isso é um absurdo, é uma indecência. Falar se a eficiência do judiciário for atender-se os anseios do cidadão, vamos lá, que estiver justificado. Mas vamos, para não ser também opinião, vamos aos fatos. Uma pesquisa que foi feita em 26 países europeus, um juiz ganha, em média, 2 vezes mais do que a média salarial da população. Sabe quanto que é esse parâmetro no Brasil? 23 vezes. É uma indecência, não dá para aceitar, é imoral. Outros dados interessantes é que os servidores públicos federais do judiciário têm uma média salarial de R$ 15.856, enquanto que a média dos servidores públicos federais do executivo, do poder executivo, é apenas R$ 2.727. Então, Erivan, são números que não é uma opinião ideológica, não é uma querela política, são fatos. É injustificável, não tem justificativa para esse tipo de situação. Existem justificativas na relação custo-benefício que custa o judiciário e o eventual benefício ou benefício que ele produz em favor da sociedade? Quando você abre o que se passou comumente a chamar de penduricalhos, que são esses artifícios utilizados pelo Poder Judiciário, e o que é interessante, que esses penduricalhos, essa remuneração, que é todo tipo de situação, são adicionais de serviço, por tempo de serviço, é ajuda à alimentação, é ajuda paletó, é ajuda para comprar livro, é ajuda à moradia, tem ajuda de tudo. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, saúde ilimitado para os juízes. Isso significa que eles podem gastar o que quiser e até algum tempo nem precisavam comprovar
podem levar familiares para outros estados, utilizando deslocamento aéreo. Eu peguei 3 exemplos que eu vi recentemente, que me vem à memória. Esse é o caso do Tribunal do Mato Grosso. Tem o caso também do Tribunal de Minas Gerais, onde 10% do salário do juiz em nome de uma ajuda para cuidar da saúde. Será que nós somos um país que pode permitir esse tipo de privilégio? No Rio de Janeiro, tem uma outra exorbitância, né? Eles pagam 15 mil reais de ajuda para compra de livros por ano. Eles pagam 1.100 reais, além de fornecer um veículo oficial para cada um dos magistrados, dos desembargadores. Tanto que foi uma celeuma, foi noticiado nacionalmente, um desembargador do Rio de Janeiro, porque ele ousou dispensar o carro oficial. Ele disse que era uma indecência, era uma ilegalidade, e aí ele recebeu uma série de represálias dos colegas que ele estava trabalhando contra a classe. Ou seja, o cara não aceitou esse privilégio e ele foi, vamos dizer assim, cancelado pelos colegas. Não tem justificativa para um magistrado que já ganha entre os maiores salários da nação receber uma ajuda creche. O juiz recebe uma ajuda se tiver um filho abaixo de 6 anos, se tiver um filho que esteja cursando uma universidade até 24 anos, tem um outro tipo de ajuda. Não tem nenhuma racionalidade, não tem nenhuma justificativa. Se alguma vez você já foi em uma instância jurídica, você sabe que o tipo de atendimento que você recebe, em termos de demora, de custos, não é razoável. A democracia exige e precisa, é necessário a justiça, mas não uma justiça morosa que privilegia os ricos, os milionários que podem contratar bons advogados e que não valoriza, não prioriza o cidadão comum. Não tem racionalidade nessa relação custo-benefício no judiciário brasileiro. Existem lá no STF os famosos capinhas, só para botar a vestimenta do magistrado e afastar a cadeira de um lado para outro. Publicado pelo G1, saiba quem são os capinhas, anjos da guarda dos ministros. Eles ganham em média 11 mil reais para botar a beca do ministro e tirar e afastar a cadeira e quando o cara vai sentar. Nós estamos questionando modus operandi desnecessário. Pensou 12 mil reais para o cara afastar a cadeira, puxar a cadeira. Não precisa disso, não é necessário disso. Lá nos Estados Unidos, o juiz é eleito, o promotor é eleito, né? Se o cara não corresponde, com exceção dos integrantes das cortes superiores, né? Da Suprema Corte. Como a sociedade poderia fazer com que esses abusos ou essas posturas inconvenientes pudessem ser evitadas e a estrutura do Poder Judiciário se tornasse algo confiável? Veja só, eu estava vendo outro dia um ministro do Supremo da Suécia. Ele vai de bicicleta até uma estação do metrô. Ele pega o trem e anda, porque ele mora numa cidade, não mora em Estocolmo, que é a capital, onde está lá o Supremo. Ele vai de bicicleta, deixa a bicicleta numa estação do metrô, ele pega o trem e se desloca até o prédio do Supremo. Esse juiz ele foi entrevistado por uma jornalista que está escrevendo justamente um livro sobre esses abusos e essa imoralidade do Supremo brasileiro, né? Para a gente ter uma ideia, comparando os privilégios dos ministros da Suprema Corte Americana com o Brasil, eles não têm direito nem a estacionamento. E aqui tem uma série de mordomia, como esses capinhas e tudo mais. Diante de todos esses fatos que nós relatamos aqui, será que tem alguma justificativa? É inaceitável, insustentável. O judiciário deveria se preocupar mais com aquele ditado romano que diz: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É a questão da essência e da transparência. Você tem que, na essência, ser honesto. Eu lembraria aqui 3 critérios para você avaliar. Primeiro, seria a taxa de congestionamento dos processos. Inclusive, eles publicam e a gente pode ver tribunal por tribunal, os tribunais estaduais, os tribunais regionais, os tribunais superiores. Você pega o número de processos pendentes em relação ao número de processos em tramitação. Esse é um critério. E se a gente analisar por esse critério,
tem muito tribunal aí que está em situação difícil. Mas são números públicos, são números que estão disponíveis. Infelizmente, a população não dá importância, não valoriza e não procura saber e nem cobra resultado. Um outro critério para você avaliar a eficiência de um sistema judiciário é o tempo de tramitação. E aí, nesse critério também, tem todos os processos dos diversos tribunais, esses números são públicos, estão disponíveis, mas também, mais uma vez aí, os nossos tribunais não estão bem na foto. E tem ainda o índice de produtividade de juízes, de tribunal, e o índice de satisfação do usuário. Isso é calculado pelo censo judiciário. Eu ainda estou lembrando aqui agora de uma outra questão que eu li recentemente, que é o seguinte: apesar de tudo que nós falamos, de todos esses gastos exorbitantes para um país pobre como é o Brasil, né, de desigualdades, onde o judiciário é uma caça de privilégio, como estão demonstrados pelos números, e esses penduricalhos e todo tipo de mordomias, o censo judiciário detectou que 72% dos juízes não estão satisfeitos com o salário que recebem. Ou seja, os caras perderam a vergonha, a decência, e não tem limite, eles têm uma fome insaciável. É uma pena, mas esse é o nosso país.